Bom dia, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez em mais um domingo aqui neste templo como povo de Deus, como igreja de Jesus Cristo, para prestarmos um culto ao único e verdadeiro Deus. Por isso nós devemos agradecer a Deus por esse privilégio que Deus nos concede, a mim e a você, de podermos sair dos nossos lares nesta manhã de domingo, caminharmos com as nossas pernas e estarmos aqui junto com os nossos irmãos, com um único objetivo, de prestarmos um culto em espírito e em verdade a Deus. Por isso, nós agradecemos ao Senhor. Nós gostaríamos de conhecer aquelas pessoas que nos visitam nesta manhã pela primeira, segunda ou terceira vez. Existe alguém aqui nessa situação? Primeira, segunda ou terceira vez? Não havendo... temos aqui, Qual o seu nome? Luiz Otávio. O Luiz Otávio está conosco pela primeira vez. Então ele vai receber um abraço. Quem é que vai dar um abraço no Luiz Otávio? A tia Eloá, mas alguém agora... Isso, então seja muito bem-vindo, Luiz Eduardo. Esse é como nós recebemos, os nossos visitantes, com um abraço gostoso. Seja muito bem-vindo no nosso meio. Alguém que tenha feito aniversário essa semana? Aniversário, vem aqui na frente, de batismo, nascimento, casamento, alguma outra data significativa que você queira agradecer a Deus. Qual o seu nome? Bruno. O Bruno fez aniversário de nascimento. Quantos anos? 9. Bruno fez 9 anos. Tudo bem, minha irmã? Deus abençoe. Pode subir aqui. Nós, então, vamos orar. Eu vou chamar o Vitor. Vitor vai vir aqui e vai orar a Deus agradecendo, por essa bênção em nossas vidas, que é de fazermos mais um ano, seja de nascimento, de nascimento em nossas vidas, e várias outras datas que acontecem, que marcam a nossa existência, e nós que somos dependentes de Deus e reconhecemos essa dependência, devemos desenvolver este hábito, de em tudo em nossas vidas, agradecermos ao Senhor da vida, que é o Deus a quem nós servimos. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos felizes, ó Deus, porque podemos estar em Teu santuário, louvando, bendizendo e adorando o Teu santo nome. Tu que és digno e merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor e toda a nossa adoração. Muito obrigado também, ó Pai, porque podemos nos chegar a Ti para Te agradecer tudo o que Tens feito em nossas vidas. Agradecer pela vida dos nossos irmãos, Senhor, que se apresentam diante do Teu altar, gratos, ó Pai, porque conseguiram passar mais um ano recolhendo bênçãos através das suas vidas. Muito obrigado, ó Deus, faz com que eles continuem firmes na jornada do Evangelho, cumprindo e fazendo a Tua vontade, onde quer que estejam testemunhando do Teu amor, do Teu carinho para conosco. E que a nossa igreja, Igreja Batista Curuçá, possa estar sempre abraçando e ajudando-os em sua caminhada. Que eles sejam felizes e que por mais um ano tenham a Tua direção, a Tua orientação em suas vidas. É o que rogamos por Cristo Jesus. Amém. Vocês podem sentar. O Vitor vai dar um abraço. Um abraço do Vitor, cabem 2. Meus irmãos, o coro masculino está promovendo o almoço, que vai acontecer no domingo que vem, e hoje você já pode comprar o seu ticket para esse almoço que ocorrerá no domingo que vem, em função lá de uma atividade que o coro masculino vai realizar. Nós, no domingo que vem, também estaremos realizando o culto do amigo, e hoje é o último domingo para que você possa retirar o convite que nós temos ali na recepção, para convidar um amigo, para convidar um vizinho, para aproveitar essa oportunidade para testemunhar e para trazer aquela pessoa que você tem orado para um culto, para uma atividade aqui da igreja. Vou pedir à irmã Tamara para... nós temos o Ita em Ação, o Em Dia, não é mais Ita em Ação, agora é o Em Dia, que vai trazer mais algumas notícias da nossa igreja. Vamos conferir algumas informações da nossa igreja?
O grupo Pedras Vivas vai realizar o seminário de treinamento e evangelização no Palavra da Vida em Atibaia, São Paulo. O evento vai acontecer de 20 a 24 de outubro e você pode fazer as inscrições através do e-mail acampamentopalavrada.vida@gmail.com. Para mais informações sobre valores e transporte, entre em contato com a irmã Margarete. E para você que possui mais de 50 anos, venha participar do Coral Ruther da regente Noêmia Marcelino. O próximo ensaio do grupo vai acontecer dia 19 desse mês, às 15 horas. E falando em coro, o Conjunto Masculino vai completar 30 anos em agosto. E se você ainda não participa e deseja fazer parte, compareça aos ensaios que acontecem todas as quintas-feiras às 8h30 da noite. Os encontros são antecedidos por uma reunião de oração, que começa às 19h50. No próximo domingo, dia 20, irá acontecer o segundo almoço do coro masculino. Os convites já estão disponíveis na recepção da igreja com a irmã Bernadette. O almoço vai contar com refrescos no sistema Refil e festival de sobremesas. Participe! O Ministério de Justiça da Igreja está disponibilizando insulina para doação. Os irmãos que necessitarem já podem entrar em contato com Edival ou Marta, da Visão Ministerial. O Em Dia vai ficando por aqui, mas não esqueça, toda segunda-feira temos culto de oração e estudo bíblico da Carta aos Romanos, às 19 horas. E para você que faz aulas de flauta aqui na igreja, as classes vão recomeçar amanhã, dia 14, às 19h30, com a professora Kátia Silveira. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Leitura do texto de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, conforme o nosso programa de culto que você tem em suas mãos, o profeta Ezequiel, falando ao povo de Israel, ele traz essa grande informação, e desejo de Deus para o seu povo. Vamos ler todos juntos? Darei a eles um coração não dividido e porei um espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Que possamos, eu e você, deixar que Deus realmente efetive essa cirurgia cardíaca em nós, tirando os nossos corações de pedras que nós herdamos através do pecado de Adão e Eva, e que Deus deseja colocar um coração não de pedra, mas um coração de carne em cada um de nós. Que isso seja uma realidade na minha, na sua, na nossa existência.
Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. O amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem. E a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Seja nosso
convidar nosso irmão Josinaldo, ele vai orar, né, agradecendo a Deus, né, mais uma vez pela nossa estada aqui e que Deus aceite, né, o culto que estamos prestando a Ele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos e agradecemos o Teu nome, Senhor, porque podemos estar aqui, Senhor, porque podemos louvar o nome do Senhor, podemos vir aqui, Senhor, agradecer as bênçãos das Tuas santas mãos, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Abençoa nossas famílias, Senhor, abençoa o Teu povo aqui reunido, Senhor, perdoa nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Quem está acompanhando a leitura da Bíblia, né, em 75 semanas, na nossa 10ª jornada, essa semana leu lá a renovação espiritual que Josias fez, né, no meio do povo de Israel. E é interessante que nessa renovação, Josias, quando assume lá o reinado de Israel, ele manda fazer uma reforma no templo. E nessa reforma, né, ele estimula o povo, né, a levantar recursos para que isso viesse a acontecer, e as pessoas, né, ali com gratidão no seu coração, com alegria no seu coração, né, participam dessa obra, entendendo, né, que aquele instante e que aquela reforma, que aquilo que, né, que estava sendo feito no templo era necessário para acomodar, para que o povo estivesse ali, né, nesse espírito de adoração ao nosso Deus. É muito interessante nessa história, esse momento do povo de Israel, né, onde nessa reforma, inclusive, se encontra o rolo, né, das leis que havia sido esquecido pelo povo. Né, nessa reforma ela é achada e novamente o povo é levado a ler e a ter contato com a palavra de Deus, com as orientações, com os princípios de Deus que deveria nortear o povo em toda a sua caminhada. E fica provado ali, meus irmãos, essa fidelidade, né, essa alegria que o povo tinha em participar dessa obra, uma obra que não é do ser humano, é uma obra que Deus tem realizado no nosso meio. Então, nesse instante de fidelidade, né, do nosso culto, em que nós temos esse privilégio de participar desta obra, eu gostaria que você, né, sondasse o seu coração. Né, se você já é dizimista, né, que você reforce isso e você, né, tenha essa certeza de que essa obra não é nossa, não é da Igreja Batista Cruçá. Nós somos instrumentos de Deus para a realização dessa obra, uma obra que é realizada através da fidelidade da igreja. É através dos dízimos e das ofertas que nós desenvolvemos vários projetos na área de missões, projetos na área da justiça, várias outras atividades que nós desenvolvemos com as crianças, isso tudo fruto da fidelidade, né, de cada membro da Igreja Batista Cruçá. Então é dentro desse espírito, né, que nós devemos participar desse instante. Nós vamos ouvir uma música, nós já temos crianças que já foram designadas para segurar as salvas, podem vir, já pegar, e enquanto nós vamos ouvir essa música instrumental, você tem a oportunidade de vir aqui à frente, trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, sempre dentro desse princípio, meus irmãos, que nós somos abençoados. E eu reconheço que sou abençoado por Deus. Então eu tenho a alegria, né, de devolver uma pequena parte para que a obra de Jesus Cristo continue a alcançar tantos homens e mulheres que nesse instante estão caminhando para a perdição.
Então, meus irmãos, esse movimento aqui é porque esse instante, né, as nossas crianças vão se retirar para o seu culto logo após a retirada das salvas. Eu vou convidar a Eloá, né, que tem trabalhado com as crianças, ajudando o pastor André, né, nesse ministério tão importante para a nossa igreja, para orar nesse instante, agradecendo pelas ofertas e também por essas crianças, né, da nossa igreja, esse movimento todo, essa agitação tão gostosa que nós temos no nosso meio. Oremos. Senhor Deus, graças te damos por esta manhã, te agradecemos pelo nosso culto e também pelas ofertas. Que tu nos dirijas, guardando-nos para o melhor uso delas, Senhor. Dá-nos sabedoria e te pedimos também por essas crianças, por suas vidas e suas famílias. Dando-nos também sabedoria em orientá-las no melhor serviço para o teu reino. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. As crianças, então, junto com as salvas, vão se retirar nesse instante para o seu culto. Nós vamos cantar agora o grande Deus, né, nessa adoração, né, que o seu povo, né, presta a Deus, nessa grande realidade da grandiosidade de Deus, é o que nós vamos cantar agora, excelso, sublime, eterno e digno de todo louvor. Vamos nos colocar em pé? Amém? Os irmãos podem sentar. Jeremias, no capítulo 31, meus irmãos, ele diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. É uma afirmação que Deus faz com relação ao povo de Israel, que ele seria o seu Deus,
que eles seriam o seu povo. E é essa declaração que dá segurança, né, ao povo de Israel de saber que existe com eles, nessa caminhada tão difícil, né, que o povo passou e que nós passamos, existe um Deus que está cuidando, que está ao seu lado, né, que está ali, né, protegendo, dando o braço na hora que o povo caía, sustentando com o seu braço forte. E a gente pode ver isso na história, né, do relacionamento de Deus com o povo. E você pode vivenciar isso também na sua história com Deus. Eu sei que muitas pessoas estão aqui hoje, né, com esse sentimento, né, de necessidade desse amparo, desse carinho, desse Deus conosco, desse Deus presente. Nós temos o Oliver, né, neto do pastor Ruther e da irmã Ana, que vai se submeter a uma cirurgia na quarta-feira. Nós temos outros irmãos que se submeteram à cirurgia, estão se recuperando, outros que ainda estão fazendo exames. São problemas, né, de saúde, são problemas financeiros, são problemas de relacionamento, são diversos os problemas, meus irmãos. E eu sempre insisto e menciono isso aqui, né? O nosso diferencial, meu irmão e minha irmã, não é o de não ter problemas, né? Não é o de não ter problemas. Venha para cá e não tenha problema. Como eu gostaria, né, de poder proclamar isso. Mas isso não é a realidade, isso não é o que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina é justamente esse diferencial de que nós podemos contar com Deus em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades. Quando eu não creio em Deus, eu vou lutar as minhas lutas com a força que eu tenho, com a capacidade intelectual que eu tenho. Mas quando eu creio em Deus, e é isso que a Bíblia nos ensina, toda a história do relacionamento de Deus com o seu povo é isso, né? Dizendo, eu estarei com vocês, vocês serão o meu povo, eu serei o Deus de vocês, né? E eu estarei, né, lutando as suas lutas, estarei lutando as suas batalhas, estarei presente com você. Não pense que você está sozinho, né? As aflições do mundo podem até trazer essa falsa impressão de que você está sozinho. Mas essa não é a realidade, né? Eu estou com você. É isso que a Bíblia nos ensina, meu irmão e minha irmã. E que eu gostaria que você se apropriasse disso, né? Em meio à sua luta, em meio à sua dificuldade. A irmã Lena esteve internada aí durante essa semana com problema cardíaco, né? Passando por essas dificuldades. Quer dizer, são exemplos que nós temos do nosso meio, né? Do nosso meio, do meio do povo de Deus. Quer dizer, nós não estamos imunes a isso. Mas saber que existe uma igreja orando, saber que você pode se dobrar o seu joelho e interceder e suplicar a Deus, a esse Deus do impossível, um Deus que não se detém diante das nossas limitações, diante das nossas dificuldades. Deus é muito maior do que o seu problema, muito maior do que a tua enfermidade, muito maior do que as suas desavenças, mas muito maior do que os seus problemas econômicos. Deus é maior, Deus é grande, nós cantamos isso aqui e precisamos vivenciar isso. Essas verdades não podem ficar somente da boca para fora. Nós temos que internalizar isso e viver isso, porque é isso que Deus quer de nós. Essa confiança de que servimos a um Deus diferente. Não é o Deus do mundo, não é qualquer Deus. É um Deus que age nas nossas vidas. E é com esse sentimento que eu gostaria que, enquanto nós estamos cantando, você ficasse em pé, você viesse aqui à frente, você se ajoelhasse, mas você não deixasse de colocar nesta manhã e nesse instante aquele problema que está afligindo o seu coração diante de Deus, do único Deus que pode dar solução ao problema que você está enfrentando. Então, enquanto nós cantamos, né, abra o seu coração para Deus.
essa é a realidade, ó Deus, que nós temos para colocar diante do Senhor, né? O nosso amor, que é reconhecimento do Teu amor para conosco, porque o Senhor nos amou primeiro, por isso nós te amamos, né? Porque a Tua fidelidade tem se mostrado a cada dia, a cada instante em nossas vidas, por isso esse sentimento de gratidão de dentro dos nossos corações. Muito obrigado, Deus. Ó Deus, nós queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, suplicar, ó Deus, que as Tuas misericórdias, elas continuem a se renovar a cada manhã em nossas vidas, porque somos carentes e merecedores, ó Deus, destas bênçãos. Por isso nós clamamos, né, que elas continuem a se derramar, né, sobre as nossas vidas, sobre a nossa existência. Ajuda-nos, ó Deus, a não pecarmos, dá-nos forças para superarmos as tentações e as dificuldades que o dia a dia, ó Deus, nos coloca à frente, ó Pai. Ó Deus, nós te suplicamos nesta manhã que o Senhor venha sondar os nossos corações e retirar, ó Pai, tudo aquilo que não é proveniente de Ti, tudo aquilo que possa estar, né, nos afastando, né, de uma comunhão mais integral e mais íntima com o Senhor. Ó Deus, extirpa dos nossos corações, das nossas vidas, ó Pai, tudo aquilo que implica em nos distanciarmos do Teu amor, ó Pai. Ó Deus, Tu conheces as nossas necessidades, ó Deus, a necessidade do Teu povo. Ó Deus, nós temos pessoas nesse instante que estão sofrendo, que estão chorando porque estão com dores no seu corpo, ó Deus. Ó Deus, nós te suplicamos por essas pessoas. Ó Deus, por todos os enfermos, o Oliver que vai se submeter a essa cirurgia na quarta-feira. Ó Deus, ser com ele, ser com a equipe médica, ser com seus familiares. Ó Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus dos deuses, o médico dos médicos, por isso nós entregamos todos os nossos enfermos, ó Deus, aos Teus cuidados. A irmã Lena, o Cláudio, ó Deus, esposo da Ivonete, ó Deus, a Nádia, são tantos nossos irmãos, ó Deus, que nesse instante estão carecendo do milagre da cura, da restauração da sua saúde, e nós te imploramos e nós clamamos, porque cremos no Teu poder, cremos que o Senhor pode realizar, e por isso entregamos, ó Pai, os nossos enfermos aos Teus cuidados, ó Deus. Ó Deus, aqueles meus irmãos que estão passando por problemas financeiros, que nesses instantes estão com seus corações apertados por causa de uma dívida, por causa de uma prestação, por causa de um empréstimo. Ó Deus, que o Senhor, que é o Deus do ouro e da prata, possa dar o escape, possa dar a solução para esse problema. Ó Deus, dá inteligência, ajuda-nos a sabermos administrar de maneira eficiente os nossos recursos. Ó Deus, em nome de Jesus, nos capacita, Deus. Ó Deus, traz harmonia para dentro dos nossos lares. Ó sim, ó Deus, nós carecemos da Tua paz, tantos lares em intrigas, em brigas, em desarmonia. Ó Deus, nós queremos Te suplicar que em nome de Jesus o Senhor possa repreender, ó Deus, toda ação, né, que não é proveniente de Ti dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias. Ó Deus, nós Te clamamos, ó Deus, nesta manhã, que a Tua paz, ó Deus, a paz que o mundo não pode nos dar, reine dentro dos nossos lares e das nossas casas. Ó Deus, nós queremos Te pedir pelos nossos missionários, homens e mulheres que estão pregando o Teu Evangelho em todos os lugares, em todos os continentes, colocando as suas vidas em risco. Ó Deus, em nome de Jesus, que os Teus anjos estejam sobre eles, guardando e protegendo. Ó Deus, nós queremos clamar nesta manhã também pelo povo de Israel, pelos palestinos, ó Deus, que mais uma vez estão ali em litígio, em briga, um matando o outro. Ó Deus, nós não entendemos. Nós queremos clamar ao Senhor que possa agir ali naqueles corações daquelas autoridades, dando sabedoria, ó Deus, dando discernimento, e que a paz possa reinar naquela região também. Ó Deus, nós clamamos por todos os continentes, onde as pessoas estão morrendo de fome, ó Deus. Ó Deus, que a Tua ação possa, né, se renovar, possa ser vista ali no meio daquelas pessoas. Ó Deus, usa-nos, desperta em nossos corações, né, esse dom de dar, ó Deus. Sim, ó Deus, que possamos ajudar não somente em palavras, mas em ações, aquilo que eu posso fazer, ó Deus, abre os meus olhos, para que eu possa ajudar, para que possa mudar a realidade do meu próximo. Ó Deus, Tu conheces e sabes, ó Deus, das nossas carências, e nós as entregamos a Ti, porque cremos num Deus todo-poderoso, num Deus que é capaz de agir além das nossas orações, além dos nossos pensamentos, porque o Senhor consegue discernir exatamente o que o Teu povo necessita.
E é essa a nossa oração nesta manhã, que o Senhor possa, suprir a necessidade de cada um dos teus filhos, de cada um daqueles que nesse instante estão rogando a Ti, suplicando, abrindo seus corações diante do Teu trono da graça. Fala aos nossos corações através do pastor José Maurício. Usa o Senhor Deus como instrumento Teu para trazer aquela mensagem que o Senhor sabe, que nós necessitamos ouvir nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vou passar a palavra ao pastor José Maurício, que é o pregador desta manhã. Ele vai nos falar aquilo que Deus já colocou no seu coração. Eu gostaria de passar a palavra a ele nesse instante e orar por ele. Pai amado, mais uma vez, nós queremos colocar o Teu servo diante do Senhor e suplicar que o Teu Espírito Santo venha agir sobre ele, que tudo o que ele vai trazer nesta manhã seja proveniente do trono da graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quando terminou o primeiro culto, algumas pessoas que viram este livro nas minhas mãos perguntaram como é que poderiam adquiri-lo. Eu falei aqui sobre a implantação do projeto Celebrando a Recuperação em nossa igreja, que irá acontecer no próximo dia 17 de agosto, no culto das 5:30 da tarde. Naquela oportunidade, então, nós vamos implantar um projeto que tem dado certo em várias igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. O John Baker, que é o autor deste livro, ele foi alcoólatra durante muitos anos e alcançou a libertação do vício do álcool através dos Alcoólicos Anônimos, que é uma organização internacional que inclusive funciona no nosso país também, em vários países do mundo. E ele procurou o pastor Rick Warren, da Igreja Batista Sun Black, e disse: pastor, que tal se nós trouxéssemos esse projeto mais adaptado para termos uma vida de plena recuperação em todos os sentidos? E ele recebeu então o apoio do pastor Rick, e ele desenvolveu então neste livro, através de 25 lições, baseado nos 8 princípios das bem-aventuranças e dos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, um programa de recuperação de vida, que eu quero desafiá-lo a participar aqui na nossa igreja. Nós teremos então no próximo dia 18, ou melhor, no próximo dia 17, às 5:30, o lançamento do projeto na nossa igreja, e no dia seguinte, no dia 18, que é uma segunda-feira, às 20 horas, nós teremos o nosso primeiro encontro geral, com todos os participantes, e aí você vai poder conhecer de perto como funciona e qual é o propósito do Celebrando a Recuperação. Na verdade, este programa tem impactado a minha vida. Nós temos sido treinados por uma irmã da Igreja da Barra, a irmã Mônica, missionária, e nós fomos ali conhecer esse trabalho na primeira igreja. Eu e um grupo de irmãos líderes desta igreja participamos ali de uma conferência, celebrando ali na PIB da Barra, e eu e outros voltamos de lá realmente muito motivados a participarmos de um projeto que pensa um projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, porque não é apenas um projeto, mas é um estilo de vida que eu preciso adotar para que eu possa corrigir na minha vida maus hábitos, vícios, falhas de caráter, que muitas vezes vão me distanciando de Deus e fazendo viver uma vida infeliz, uma vida sem significação. Então guarde esta data. Você tem aqui no boletim da igreja todas as informações que você precisa
Abra aí, por favor, na página 4. O senhor Israel publicou aí uma nota em destaque, né, sobre as próximas etapas antes do lançamento do projeto no dia 17. Então nós teremos no próximo domingo a presença aqui da Janaína Hélia, que é psicóloga, terapeuta, e a pessoa que coordena o projeto Celebrando a Recuperação na Igreja da Barra, da qual o seu esposo é pastor. No dia domingo 27, o pastor fará uma síntese dos princípios. Nos dias 3 e 10 de agosto, falará especificamente sobre o tema depressão. E aí no dia 17 nós estaremos aqui com muita alegria, né? No culto das 5h30 para o lançamento desse projeto. Ore pelo Celebrando a Recuperação. Ore pela sua vida. Deseje participar. Coloque como desafio fazer parte daquele grupo que vai realmente dar início a uma nova trajetória de vida, uma trajetória no caminho da recuperação. Bom, dadas essas palavras informativas, né, sobre o Celebrando, eu queria apenas dizer o seguinte: o livro ainda não está disponível, mas a partir do dia 18, os irmãos poderão adquiri-lo. Nós temos uma quantidade pequena, mas vamos encomendar mais, de acordo com as inscrições. Nós vamos disponibilizar ali na portaria da igreja, no hall de entrada, no balcão de entrada, um convite para que você coloque ali, né, o seu nome, um telefone para contato, e se você tiver um correio eletrônico, um e-mail, para que nós possamos ter ideia de quantos desejarão participar já no nosso primeiro encontro no dia 18 às 20 horas. E aqueles que estiverem interessados em fazer o estudo, porque nós vamos fazer o estudo do livro todo, e aí com calma vamos aprender todos os princípios e vamos também caminhar juntos. Você poderá então adquirir no balcão de vendas da igreja este livro, que certamente vai muito lhe ajudar, que é o Guia do Participante do Celebrando a Recuperação. Quero convidar você então nesta hora a abrir a sua Bíblia no texto indicado para a nossa reflexão nesta manhã, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Segunda de Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Eu leio na Nova Versão Internacional, é o texto que eu tenho aqui, tradução. Diz então Paulo aos crentes daquela igreja: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus abençoe então a leitura da sua palavra em nossos corações.
Que tipo de pessoa eu sou? Essa é uma pergunta que nos reporta a uma introspecção. Ou seja, nós somos convidados a olharmos para dentro de nós mesmos. Porque uma coisa é o que falam a meu respeito. Outra coisa é como eu mesmo me vejo. Em outras palavras, será que eu sou realmente aquela pessoa da qual as pessoas falam? Certamente não. Porque quando nós começamos a olhar para dentro de nós, nós vamos perceber que muitas vezes nós estamos refletindo uma imagem que não é verdadeira. Uma felicidade que não é verdadeira. Uma alegria que não é verdadeira. Uma simpatia que não é verdadeira. É bom nós lembrarmos que as nossas atitudes revelam o nosso verdadeiro caráter. E as nossas atitudes precisam falar mais alto do que as nossas próprias palavras. Lá no berço da Grécia Antiga, onde os filósofos começaram a emitir os seus primeiros conceitos e pensamentos, eles estavam preocupados em encontrar esses fundamentos, que é o arqué, de todas as coisas, o fundamento de todas as coisas. E Sócrates, importante filósofo da antiguidade, ao discutir fundamentos filosóficos sobre a verdade e o conhecimento, dizem que ele teria tomado da entrada do templo de Delfos, lá na Grécia Antiga, como inspiração para construir a sua própria filosofia, a célebre frase: conhece-te a ti mesmo. Nós não somos convidados nesta manhã a discutir filosofia aqui. Mas eu penso que, deixando de lado um pouco essas questões filosóficas para os filósofos, aqueles que são filósofos e gostam da filosofia, eu gosto, mas devemos pensar que, de fato, nós precisamos aprender a nos conhecer melhor, de melhor maneira, sim. E precisamos nos conhecer cada vez mais. Isso implica em conhecer as nossas fraquezas, conhecer as nossas falhas de caráter, os vícios, os maus hábitos, que muitas vezes vão nos aprisionando e nos afastando cada vez mais de Deus, o que acaba tornando a nossa vida uma vida infeliz. Será que você está vivendo isso hoje? É possível? Nós somos convidados a olhar então para dentro de nós mesmos. Porque quando conhecemos essas nossas fraquezas, essas falhas do nosso caráter, nós procuramos nos aproximar e desejamos nos aproximar mais de Deus. E me parece que o grande conflito que todos nós enfrentamos como seguidores de Jesus Cristo é o de não conseguirmos demonstrar com a nossa vida o que de fato somos, discípulos de Cristo. O discurso e a prática estão muito distantes um do outro. Uma carta de recomendação. Paulo inicia então
esse capítulo 3 da sua segunda carta aos Coríntios, falando de uma carta de recomendação. Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Na verdade, aqui Paulo está fazendo uma apologia, uma defesa do seu apostolado, porque Paulo não precisava demonstrar mais nada. Um homem culto, de uma estirpe nobre, estudou à época com os melhores mestres, doutor da lei, tinha um título de cidadania romana, que o fazia um homem importante na época em que o Império Romano dominava o mundo de então. Mas agora Paulo deixa tudo isso para se tornar um pregador do Evangelho, quando ele tem um encontro extraordinário com Jesus na estrada de Damasco. E ele escreve 2 cartas bastante longas à igreja de Corinto, que ele ajudou a organizar. E nessas cartas, muitas vezes, Paulo é duro com aqueles irmãos, dizendo o seguinte: eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a crianças, como a bebês. Ele apontou uma série de falhas e pecados que estavam ali graçando no seio daquela igreja. Mas quando a gente abre este capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele agora vai falar daqueles irmãos. Ele vai falar daquela igreja. Primeiro ele faz uma defesa dizendo o seguinte: será que eu preciso apresentar uma carta de recomendação para dizer quem eu sou? E aí ele diz o seguinte: será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? O objetivo de uma carta de recomendação é atestar a idoneidade de alguém. Aqueles que trabalham nas empresas, no mundo corporativo, sabem disso. Quando deixam uma empresa e vão ingressar numa outra empresa, normalmente, aquela empresa vai pedir ao empregador anterior recomendações, uma carta, um documento que ateste a sua idoneidade. Foi um bom funcionário aí? É uma pessoa honesta? É uma pessoa que cumpre com as suas responsabilidades? É um bom funcionário? É uma pessoa dedicada? Não é diferente também no mundo da diplomacia. Os diplomatas, quando vão para um outro país, eles precisam apresentar as suas credenciais, que atestam que aquela pessoa é uma pessoa idônea para representar a sua nação diante de outra nação estrangeira. Então, na vida cristã não pode ser diferente, não deve ser diferente. Quais seriam as credenciais que nós precisamos apresentar para que as pessoas nos reconheçam como verdadeiros seguidores de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, lembre-se do seu testemunho. Meus irmãos, o nosso testemunho é mais importante do que as nossas palavras. Eu poderia citar aqui vários exemplos de pessoas que foram homens e mulheres de Deus que deram um grande testemunho de vida às suas gerações. Por exemplo, José no Egito.
teve uma vida irrepreensível. E ao adentrar a corte de Faraó, ele foi designado para ser o seu primeiro ministro. Mas saiu de uma prisão, onde lá naquela prisão ele deu excelente testemunho de vida. Daniel, o jovem Daniel, um dos cativos de Judá, que na corte de Nabucodonosor fez um propósito no seu coração de ter uma vida de santidade, e Deus honrou este compromisso, dando a ele e a seus companheiros a vitória diante de um povo pagão e de uma corte corrompida. A rainha Esther, diante do rei Assuero, quando precisou defender o seu povo, o povo judeu, de uma calúnia, de uma difamação, em que aquele povo estava correndo risco de vida, e o seu tio fala assim: quem sabe que se não é nesse tempo que Deus está chamando você, para que você possa dar um testemunho de vida. E ela deu, e o seu povo foi liberto, e os seus acusadores foram enforcados. Podemos citar mais recentemente uma pessoa que tem um testemunho de vida extraordinário, Teresa de Calcutá, conhecida como Madre Teresa de Calcutá, que durante toda a sua vida dedicou o seu trabalho a pessoas portadoras de hanseníase, as pessoas desvalidas na Índia, abandonadas, que não tinham onde morar, o que comer, as meninas grávidas que também eram colocadas para fora de casa. Teresa de Calcutá pregou com a sua vida o que é realmente ser um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos diz aos Filipenses, capítulo 2, verso 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. As pessoas estão olhando para nós. Mas uma segunda credencial que nós podemos apresentar é aquela que nos leva então a pensar e a lembrar: quem somos nós? Quem é você? O antigo duque de Windsor foi por um curto espaço de tempo, o rei Eduardo VIII na Inglaterra. E a sua história passa quase que completamente apagada. Mas com a sua morte em Paris em 1972, a televisão britânica exibiu um documentário sobre a sua vida. E dentre os vários depoimentos, referindo-se ao seu passado, ele disse certa vez: o meu pai, que foi o rei George V, foi um rígido disciplinador. Quando eu fazia algo errado, ele às vezes me advertia dizendo: meu querido menino, você deve sempre se lembrar quem você é. E essa frase ficou guardada na sua memória e no seu coração. Ser um príncipe, ser o filho de um rei, coloca sobre os nossos ombros uma imensa responsabilidade. Somos cartas vivas, somos documentos que estão aí para serem abertos e ficarem para a história da humanidade. Eu e você, cada um de nós.
No capítulo 3, então, Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo que os crentes daquela igreja eram cartas, eram documentos vivos, ou seja, a vida deles atestava que eles eram a carta de Cristo para as pessoas. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser lida e conhecida de todos. Será que a minha vida, a sua vida, pode ser revelada diante de qualquer pessoa como uma carta aberta? Ou será que há na nossa vida coisas que nós preferimos esconder? Esconder num lugar inacessível, onde ninguém consegue penetrar, nem mesmo Deus, porque nós não deixamos, e dizemos assim: não, Senhor, aqui não. Mas se há coisas na nossa vida que precisam ser mudadas, precisamos deixar Deus entrar nos cômodos da nossa vida que estão bloqueados. Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros anos do cristianismo, ele disse certa vez o seguinte: a minha alma é como uma casa pequena demais para tu entrares, mas oro a ti para que a aumentes. Ela está em ruínas, mas oro a ti para que a restaures. Nela há muitas coisas que não te agradará ver, isto eu sei e não escondo. Será que nós temos colocado a nossa vida como uma carta aberta? E temos deixado as pessoas olharem para nós e verem em nós quem nós realmente somos? Que às vezes não somos tão calmos quanto parecemos, tão solícitos como parecemos, tão amáveis como parecemos, tão bondosos como parecemos. Muitas vezes estamos vivendo um simulacro, estamos vivendo de uma aparência que não condiz de maneira alguma conosco mesmos. Mas somos um povo que foi escolhido por Deus, e é Pedro quem vai nos lembrar disso, que fazemos parte de uma linhagem real, dizendo o seguinte na primeira carta, sua primeira carta, no capítulo 1, ou capítulo 2, verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Às vezes eu e você nos esquecemos disso, que nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, temos uma linhagem real em Jesus Cristo, fazemos parte de uma nação santa que foi escolhida por Deus e resgatada para ser o seu povo, e muito mais do que isso, somos propriedade exclusiva de Deus. E se somos propriedade exclusiva de Deus, é Ele quem precisa conduzir as nossas vidas. Deus fez essas promessas ao seu povo de Israel lá no passado,
que também nos alcançaram através do novo nascimento por adoção em Cristo Jesus. Lá no Êxodo, no livro do Êxodo 19, 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Foi o que Deus recomendou a Moisés. Mas uma terceira e última credencial, eu acho que nós podemos nos apropriar aqui para que realmente a nossa vida possa ser uma carta viva, é que nós podemos nos lembrar de que Deus pode e deseja mudar a nossa vida. Como é que eu me aproprio desta credencial? Se Deus deseja mudar a minha vida, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida não depende só dele, mas depende também de mim e de você. Porque Ele deseja firmar conosco um pacto, como diz Paulo, para sermos ministros de uma nova aliança. Verso 6 do capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sermos ministros de uma nova aliança. Deus tem um caminho excelente para nós trilharmos. O escritor aos Hebreus nos diz lá no capítulo 10, versos 19 e 20: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele abriu no meio do véu, isto é, do seu corpo. Jesus já preparou este caminho. É um novo e santo caminho que Ele me convida a trilhar, que Ele te convida a trilhar, e não depende só dEle, mas depende também de você escolher trilhar esse novo e vivo caminho. Bom, mas o que eu tenho que fazer? Há um preço a ser pago. Meu querido irmão, se você deseja ser uma carta viva, uma carta aberta, quando qualquer pessoa olha para você e vê que realmente você está refletindo a imagem de Cristo, você precisa pagar um preço por isso, cada um de nós. É por isso que neste processo de recuperação, de restauração das nossas vidas, a caminhada é longa. Quantas coisas ruins nós guardamos dentro de nós, que precisam ser expurgadas, jogadas fora, jogadas no lixo. Para começar a trilhar esse novo caminho, então eu preciso, em primeiro lugar, reconhecer a minha incapacidade para resolver os meus problemas, ou então continuar
numa vida de negação, fingindo que vai tudo bem. Se eu não reconhecer que eu preciso de ajuda e que eu sou incapaz de resolver os meus problemas, eu vou continuar vivendo da mesma maneira que eu tenho vivido até aqui, me escondendo, fingindo que tudo vai bem na minha vida. O segundo passo é a entrega. Precisamos entregar as nossas vidas e as nossas vontades aos cuidados de Deus. Quem é que dirige a minha vida? Quem é que dirige a sua vida? Quem é que dirige a nossa vida, meus queridos irmãos? É Deus mesmo? Ou sou eu que dito as normas e digo, não, vai ser assim? Nem que eu dê com meus burros na água, como o pessoal diz aí no ditado popular. Nem que eu quebre a cara. Mas tem muita gente fazendo isso. Prefere quebrar a cara do que deixar Deus agir na sua vida. Um terceiro e último passo para trilhar este novo caminho da vitória, é confiar. Você reconhece a sua incapacidade, você entrega a Deus a sua vida e pede a Deus para que Ele possa dirigir, mas você confia que Deus pode realmente mudar a sua vida, de que somente Ele pode mudar a sua vida. Nós precisamos, meus queridos irmãos, confiar que Deus é suficiente para nos ajudar a caminhar nesse novo e vivo caminho que nos leva à vitória. Vocês, Igreja de Corinto, são cartas vivas, escritas não com a letra que desaparece, mas com o próprio sangue de Jesus. Escrita não em tábuas, talvez de madeira naquela época, mas os seus próprios corações, pelo sangue de Jesus Cristo, essas cartas foram escritas para que o mundo conheça que Jesus vive em nós. O desafio está lançado. Para mim, para você, para cada um de nós, para a Igreja Batista Curuçá, que vive esse novo tempo de celebração da sua recuperação. Você tem a chance e a oportunidade de mudar o rumo da sua vida e trilhar esse vivo e santo caminho que Deus tem para você. Ou continuar vivendo da mesma maneira que você tem vivido até hoje, fingindo que tudo vai bem. Quero concluir com as palavras do sábio em Provérbios, no capítulo 3, melhor dizendo, Provérbios 3, 5 e 6, que é o desafio de Deus para mim e para você nesse início de tarde. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. O hino que vamos cantar é um convite para que possamos deixar Deus dirigir a nossa vida. Ó Senhor, vem me dirigir, com fervor quero te seguir,
para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Como fiz o primeiro culto, eu vou descer aqui a plataforma e aqui embaixo vou ficar e desafiar você a trilhar esse novo, nesse vivo e santo caminho que Deus quer para você. Se essa palavra impactou o seu coração e você deseja ser realmente uma carta aberta, uma carta viva, que reflita a imagem de Cristo onde quer que você esteja, enquanto nós cantamos, você pode ficar de pé no seu lugar. Eu gostaria de orar com você. Nós acabamos de fazer uma linda oração, que eu espero que seja realmente o resultado daquilo que nós queremos para a nossa vida. Quando convidamos ao Senhor para que Ele possa
dirigir as nossas vidas. Que Deus me ajude, que Deus ajude você, que Deus ajude o nosso pastor Israel Belo de Azevedo, que Deus ajude esta igreja a trilhar um vivo e novo caminho para a recuperação, porque Deus quer fazer isso na sua vida, na minha vida, na vida dos pastores desta igreja, na vida de cada um de nós, para que nós possamos celebrar a recuperação que Deus quer nos dar. Queria que você me acompanhasse nessa oração e que você pudesse fazer essa entrega, se ainda não a fez, de todo o seu coração. Pai, eis aqui a minha vida, eis aqui a vida do meu irmão, da minha irmã. Nós agora, ó Deus, os colocamos diante do teu altar para te pedir ajuda, Senhor, porque nós queremos sim, Senhor, que o Senhor possa direcionar a nossa vida, cuidar da nossa vida, orientar a nossa vida e ajudar-nos a resolver os problemas da nossa vida. Senhor, nós somos incapazes, somos fracos, somos inseguros, somos impotentes, mas o Senhor é poderoso para fazer isso. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós convidamos o Senhor para agir na nossa vida, o Senhor começa a agir. E aí, Senhor, os nossos corações se abrem e nós os tornamos cartas vivas que qualquer pessoa pode ler, que qualquer pessoa pode tomar conhecimento, porque não temos nada que esconder, porque o Senhor é quem dirige as nossas vidas. Recebe, ó Deus, a nossa confissão, recebe, ó Deus, a nossa petição, porque nós a fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar. Deus te abençoe. Apenas um lembrete antes da oração final, a bênção. Não teremos cultos logo mais à noite. Estamos repetindo essa informação para que alguém talvez esteja desavisado, saia de casa, chegue aqui e encontre a igreja fechada. Em função do encerramento da Copa, no Maracanã, por causa das ruas que ficam congestionadas, nós tivemos 2 excelentes cultos hoje pela manhã. Que Deus lhe dê uma semana de bênçãos, uma semana de paz, uma semana de lutas, mas uma semana de vitórias. Amanhã, estudo bíblico, às 19 horas com o pastor Alceni, a classe de leitura da Bíblia em voz alta, na quarta-feira, às 16 horas, na quinta-feira temos estudo bíblico e oração, também às 19 horas na sala da MCA, e as demais atividades da igreja que vão transcorrer normalmente. Vamos orar logo após a oração final, com o pós-lúdio, o recessional. Estamos despedidos deste abençoado culto que Deus nos deu nesse início de tarde. Agora então, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.